Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo do Saber. Meu nome é Alexandre. Desde já, curtam, compartilhem, engajem, ative o sininho de notificações e inscrevam-se no canal. Hoje nós vamos falar sobre inteligências múltiplas, criada pelo psicólogo e neurologista Howard Gardner. Vamos lá? Antes de entendermos as inteligências múltiplas propriamente dita, nós precisamos conhecer um pouco o contexto histórico antes de 1980. Como que era considerada a inteligência, como que era medida a inteligência. Para depois nós entendermos a importância das inteligências múltiplas de Howard Gardner nos dias de hoje. Então vamos conhecer um pouco sobre a história de Alfred Binet. Foi um pedagogo e psicólogo francês que ficou conhecido por sua contribuição no campo da psicometria, sendo considerado o inventor do primeiro teste bem-sucedido de inteligência, a escala Binet-Simon, que serviu de base para vários dos atuais testes de QI que nós conhecemos na atualidade. Esses testes de QI, eles eram divididos em duas grandes áreas de atuação, que era a área de matemática propriamente dita e a área de linguagem. Através dessa divisão é que eram subdivididas em outras classes de inteligência. Só que isso ficava muito confuso, que parecia que os gêmeos ficavam do lado da matemática e os demais ficavam do lado da linguagem. Então não existia uma métrica em que todos estavam no mesmo patamar. E isso acabava tornando essas medidas de QI um pouco preconceituosas, favorecendo uns e desfavorecendo outros. Então, a partir da década de 80, Howard Gardner veio para ser um divisor de águas nesse sentido. Agora, falando de Gardner, o que vem a ser então as inteligências múltiplas? Ela é uma teoria desenvolvida a partir dos anos 80 por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, ao qual o próprio Gardner liderava, e ele identificou, a princípio, 7 tipos de inteligência. Essa teoria ela proporcionou um grande impacto na educação no início dos anos 90. Foi uma quebra de paradigma. Hoje essas 7 teorias elas já somatizam 10. Para Gardner, cada pessoa demonstra habilidades cognitivas distintas. Cada indivíduo tem um domínio maior em determinadas áreas do que outras pessoas. Então isso é natural. Quais são essas habilidades? Linguística, intrapessoal, espacial, naturalista, musical, lógico-matemático, existencial, interpessoal, corporal, sinestésico. Então, hoje nós temos 9 tipos de habilidades, o que no início da pesquisa de Gardner eram 7. Então, já foram incluídas mais 2 habilidades que foram analisadas e que o ser humano hoje apresenta. Existe sim uma 10ª, mas essa ainda não é cientificamente comprovada, documentada, que é a espiritual. Então, por isso que ela não entra ainda nesse estudo das habilidades. Agora nós vamos estudar um pouco cada uma dessas habilidades para que vocês tenham uma noção do que é e para que serve cada uma delas e quais vocês se encaixam agora. Eu fiquei curioso, hein? Vamos começar então com a primeira habilidade, primeira inteligência, que é a inteligência linguística. Quem possui esse tipo de inteligência tem habilidade com as palavras. É frequentemente encontrado essa inteligência em escritores, oradores, alunos, professores de línguas e em outras profissões que envolvem malabarismo com palavras e falas. Também tem sido associado muito a acadêmicos, pessoas que escrevem artigos científicos nas universidades. Também possuem essa inteligência linguística, possuem essa habilidade, porque elas têm um raciocínio mais abstrato, um vernáculo maior e também possuem uma linguagem mais técnica, mais pesada, mais robusta. Agora nós vamos falar da inteligência lógico-matemática. Bom, o próprio nome já diz, né? Inteligência com os números, contra números não há argumentos, aquele ditado popular. Bem, o que significa? Envolve cálculo, quantificação, hipótese, pensamento em abstrações matemáticas e raciocínio sequencial, bem como pensamento indutivo e pensamento dedutivo. Quem costuma gostar disso gosta de jogos de estratégia, quebra-cabeças, experimentos.
jogos que envolvam números. Quem gosta muito disso são matemáticos, detetives, cientistas, enfim, né? Eles têm que possuir esse tipo de raciocínio mesmo, porque eles têm um desenvolvimento mais racional do que um desenvolvimento emocional. O racional deles é muito aflorado. Agora nós vamos falar da inteligência musical. Inteligência musical, também conhecida como inteligência sonora, é a capacidade de distinguir e apreciar os diferentes elementos da música exibidos por cantores, músicos, compositores, maestros. Não é incomum a gente encontrar pessoas com grande inteligência musical cantarolando, cantando no chuveiro, tocando bateria ou cantando para si mesmos. Muitos também aprendem melhor por meio de dispositivos que envolvem rimas, batidas, músicas. Eu, por exemplo, adoro estudar com música, é muito comum para mim, porque eu tenho um pouco da inteligência musical. Como eu sou formado em piano também, então a música praticamente faz parte da minha vida. Então eu gosto bastante, tenho muito isso enraizado comigo. Agora nós vamos falar da inteligência sinestésica corporal. Essa eu não tenho. Ela também é conhecida como inteligência corporal. O próprio nome diz, é a capacidade de usar o corpo para se comunicar, resolver desafios e problemas, processar informações por meio de movimentos, gestos, expressões faciais. Essa inteligência está associada à destreza, flexibilidade, coordenação e outras habilidades somático-motoras. Dançarinos, atletas, escultores, carpinteiros, cirurgiões, eles tendem a ter essa grande inteligência corporal. Agora nós vamos falar da inteligência espacial visual. As pessoas que têm inteligência espacial, visual, elas são peritas em imagem. É uma capacidade de pensar relações de espaço e imagens. Quem tem esses tipos de inteligência se enveredam pela área da fotografia, são pintores, designers de interiores, designers gráficos, navegadores, arquitetos. Eles têm a percepção de buscar oportunidades no meio. Então eles conseguem criar em um espaço vazio possibilidades. Enfim, conseguem até encontrar uma agulha em um palheiro. Só para vocês terem uma ideia como é a inteligência espacial visual. Agora nós vamos tratar sobre a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal também podemos entender como inteligência com pessoas. Tem facilidade de interagir e compreender as pessoas de forma eficaz. São geralmente conhecidas por suas habilidades de comunicação avançadas, empatia, capacidade de avaliar os sentimentos e intenções dos outros de uma forma correta e justa. Quem geralmente trabalha muito a inteligência interpessoal são psicólogos, educadores, políticos, assistentes sociais e pessoas que trabalham com vendas. Tem o poder de convencer você a comprar mesmo aquilo que você não quer naquele momento. Então, inteligência interpessoal é essa relação próxima com as pessoas, facilidade de comunicação. Inteligência intrapessoal. Essa é aquela que a gente chama de cuidar de si para depois poder cuidar do outro. Segue mais ou menos essa linha. A palavra-chave para a inteligência intrapessoal é a autoconfiança, capacidade de se compreender e utilizar esse conhecimento na tomada de decisões e no planejamento. Essas pessoas costumam estar bem cientes de seus pensamentos, sentimentos, fraquezas, pontos fortes, pontos fracos, motivações, o que as desmotivam, como que elas trabalham as dificuldades para poder superar. Elas são muito independentes. Elas têm problemas, elas já buscam a solução. Por quê? Para elas poderem transmitir esse sentimento positivo para as outras pessoas. Exemplos de profissionais na área: psicólogos, escritores, teóricos, filósofos, cientistas, líderes espirituais. Por quê? Porque essas pessoas precisam estar bem para poder passar o bem, né? Eu não posso passar amor se eu não tenho amor. Segue mais ou menos essa linha. Agora vamos falar da inteligência naturalística. É a base do meio ambiente e a palavra-chave. Também conhecida como inteligência da natureza.
capacidade de estar em sintonia com o mundo natural e discernir os padrões que governam sua ecologia. Aprender mais sobre a natureza, explorar e salvar o meio ambiente e nutrir a vida. Pessoas que são enveredadas pela inteligência naturalística. Fazendeiros, biólogos, engenheiros florestais, geólogos, criadores, horticultores, treinadores de animais, médicos veterinários, tudo que envolve meio ambiente está enraizado na inteligência naturalística. São os famosos defensores da ecologia. E a última inteligência, não mais importante, é a inteligência existencial. Inteligência cósmica, também conhecida e apelidada. As pessoas que possuem essa inteligência, elas usam muito a metacognição, na busca de saber mais sobre o propósito da vida e o desconhecido. São interessadas em debates intelectuais e grandes questões como por que estamos aqui? Qual é o significado de tudo isso? Elas buscam uma inteligência existencial muito afloradas. Elas querem saber, Deus existe? O Espírito realmente existe? Para onde nós vamos depois daqui, dessa existência? Enfim, pessoas que costumam ter esse tipo de inteligência são filósofos, escritores, líderes espirituais, oradores públicos, instrutores de meditação, enfim, eles têm essa inteligência propriamente dita. Agora que compreendemos de uma forma simples e direta o que são as inteligências múltiplas, como nós podemos colocar essas inteligências múltiplas na prática? Como eu posso saber quais inteligências eu possuo? Existem programas, existem softwares que ajudam a gente. No link da descrição eu vou deixar para vocês um site onde vocês conseguem fazer esse teste e saber quais os tipos de inteligências múltiplas vocês possuem. Tá ok? Esses testes também podem ser utilizados por empresas. É muito importante você, como um líder, como um gestor, saber quais as capacidades, habilidades, inteligências que a sua equipe tem, para que você possa aproveitar eles da melhor forma possível, estimulando, desenvolvendo eles como melhores profissionais. Às vezes você tem uma pessoa que está desencaixada em um determinado ambiente, mas se eu encaixá-la em outro ambiente, ela se desenvolve muito mais rápido, porque eu estou desenvolvendo inteligências para o qual ela é mais hábil, porque ela tem mais habilidade. Então, se você encaixa cada pessoa de acordo com as suas habilidades, você tem resultados surpreendentes dentro da organização. Espero que tenham gostado do vídeo. Novamente, vou deixar aqui no link da descrição o site para vocês fazerem o teste de inteligências múltiplas. Desde já, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho de notificações e inscrevam-se no canal. Encontro vocês na próxima. Muito obrigado. Tchau!